No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre essa trajetória inspiradora, da atuação aos bastidores da produção e sobre as mudanças na forma de comunicar. E se você está curtindo os nossos conteúdos, não deixe de seguir e acompanhar o Papo de Quem Faz nas redes sociais para ficar por dentro de todos os episódios. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje para a gente bater um papo. Sei, obrigada a você pelo convite. E passar aí um pouco das nossas experiências, da sua história de vida aí. Vamos começar? Vamos lá, vamos embora. Roberta, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho quem é você e como começou a tua trajetória no mundo da arte e da comunicação. Eu sou Roberta Abramos, sou formada em comunicação social, sou pós-graduada, tenho um MBA em marketing e negócios, sou empreteca, não sei se você já ouviu falar do Empretec. Já. E há mais de 17 anos, precisamente há 19 anos e alguns meses, estou à frente da Realiza, que é uma produtora, né, produtora e agência de soluções em marketing e comunicação. A Realiza em 2026 faz 20 anos. E eu sempre me dividi entre ser atriz, fiz muito teatro, TV, trabalho como apresentadora. Eu sei, já te assisti muito. Já me assistiu? E sempre permeei muito esse ambiente da comunicação, que é o meu ambiente, que é o que eu gosto de fazer, né, da arte. Sempre tive muito essa coisa de ter que escolher, né, de pensar, mas o que mais que eu gosto? Do que mais eu gosto? Eu gosto, sou muito eclética, então dentro da área de comunicação eu gosto tanto da atuação em si, quanto da parte empresarial com a comunicação. E gosto muito disso aqui que a gente está fazendo, né? Assim, a gente te atende com a captação do podcast, com a produção audiovisual. Isso foi uma coisa que sempre tem na minha veia, assim, eu sempre... Com o tempo eu parei de pensar que eu tinha que escolher uma coisa e resolvi usufruir de todas dentro da área. Acredito que tudo faz parte do ecossistema de publicidade e uma comunicação sua, né? Exatamente. E aí você me perguntou como é que eu comecei, né? Na verdade, eu comecei com teatro, porque eu sempre gostei de teatro, sempre fiz teatro. E aí, quando eu estava prestando vestibular para comunicação, que eu estava entre comunicação e artes cênicas, que na verdade eu não tive como fazer artes cênicas, eu acabei fazendo um teste para o TQ, que é um grupo que ainda existe, tem 46 anos. O TQ, na época, estava fazendo 20 anos. E aí eles abriram a seleção para um teste para ator e para atriz. E aí eu passei, então eu e o Marco Magal, a gente fazia muita dupla no teatro e a gente acabou se conhecendo nesse dia, né, dessa seleção. E aí comecei a minha trajetória mais profissional com teatro com o TQ. Com o TQ. Então, bombou muito o TQ, né? Como era bom, eu lembro de... o TQ era divertido, como dava risadas. Era muito bom. E aí comecei, mas também, tipo assim, fiquei numa proposta para mim mesmo, num compromisso comigo mesmo, porque era teatro de bar. Então a gente fazia teatro sexta à noite, sábado à noite, num bar que na época era o Pizza Nostra, lá na Batista de Oliveira, foi quando eu entrei. E aí eu falava comigo mesma, né? Assim, eu vou fazer o teatro, mas eu vou passar, porque eu não tinha passado numa primeira vez, eu não tinha passado no vestibular. E aí, então, nesse primeiro ano ali, eu estudei para o vestibular, e aí acordava cedo no dia seguinte para fazer aula lá de francês e as aulas de cursinho, e me comprometi, e aí passei para a comunicação, e o TQ sempre foi um grupo, na verdade, multimídia. A gente não era um grupo de teatro, a gente era um grupo multimídia. E aí calhou da gente ter muitas coisas acontecendo. Então, eu entrei na faculdade, a gente tinha um jornalzinho. Então, eu já estava tendo uma experiência disso, né? Eu estava cursando isso na faculdade, estava tendo essa experiência com o TQ. Depois, a gente teve a matéria de rádio, eu tinha um programa de rádio que era Os Invasores, com o TQ. Então, a gente tinha... Era Billy, Bob e Milena, lá eu era Milena. E aí a gente fazia o programa ao vivo, era um programa de altíssima audiência na Rádio Cidade, era bem legal. Depois a gente fez TV, que era o Paraibuna Connection, que era um programa também que era ao vivo, passava na NET e depois
passava na TVE, e o teatro, né, que era que a gente fazia sempre. Então, a gente fez uma migração do teatro para o bar, do bar para o teatro, e nessa migração a gente ganhou essa amplitude toda, por isso que tanta gente conhece o TQ. Eu acho que em Juiz de Fora, acho que nunca teve um grupo de teatro tão conhecido, né? Foi muito... Chegou a fazer no Teatro Central, não chegou? A gente fazia 2 sessões, 3 sessões no Teatro Central, era uma coisa de doido. A gente tinha uma campanha que era a campanha de popularização do teatro, que era muito legal. E aí, o primeiro ano foi quando a gente, na verdade, levou, né, o teatro que era bar, a gente levou, começou modesto, a gente levou para a música pensando, será que vai dar gente? E aí ficou lotado, era uma sessão atrás da outra. Depois, nos áureos tempos, a gente fazia 3 sessões no Central, de virar a esquina ali na Alfred, né, de show de rock, parecia show de rock, era uma coisa de doido. Roberto, e você, como que você acha que o teatro, você ser atriz, impactou na sua carreira até hoje na comunicação? Porque está muito ligado, né? Uhum. E deve te ajudar muito, né? Eu brinco que, às vezes, quando eu vou gravar contigo, aí você fala, é assim, ó, faz assim. Aí eu falo, Roberto, é fácil, muito fácil, mas... Vai lá, corre lá, né? Treinado, 40 quilômetros. Né? E realmente faz toda a diferença na comunicação. A pessoa que está ali, já foi, igual você foi atriz, então você realmente já correu muitas maratonas ali no teatro, né? Então... Como que isso impactou na sua carreira aí como... Então, para mim, né, pessoalmente, o teatro me impactou em tudo. Primeiro que ele me abriu portas, né, porque na época, por exemplo, estando dentro da Rádio Cidade, eles tinham um programa de relacionamento com as agências. E aí, como eu comecei a trabalhar com produção de vídeo, nessa época, eu tinha uma posição muito privilegiada. Eu tinha um networking de qualidade com todas as agências, praticamente a cada 1 mês e meio, né? Porque a rádio fazia esse network, fazia esse programa de relacionamento. As agências de publicidade, elas detinham os maiores clientes de fora da região. Tendo esses clientes, eram clientes de alto valor, que faziam produções para TV. Então, eu comecei um dia lá no início da Go Media. Eu conheci o Márcio e o Cristiano, que hoje permanece na Go Media, que virou Go and Grow. E aí eles falaram, a gente está precisando de fazer um trabalho, um comercial para o Machado Sobrinho, você faz? Eu falei, eu faço. Eu nunca tinha feito, né? Mas eu falei, eu faço. Aí, quando eu fui ver, o comercial era um comercial para 50 pessoas. Tinha que ter um elenco de 50 pessoas, né? Tipo assim, um elenco fixo de 4. Nossa, uma produção gigante. Colocar mais um monte de gente em sala de aula, fazer aquela organização. E eu tinha uma energia fora do comum, né? Então, eu falei, ainda faço sozinha. Aí eu chamei uma maquiadora, procurei lá os colegas que eu conhecia, e uns para fazer figuração, outros para atuar, e aí fiz toda a produção sozinha. E a partir dali, eu comecei a fazer produção de vídeo para todas as agências. Então, isso foi uma coisa que o teatro me ajudou muito. A outra coisa que o teatro me ajudou muito, eu acho que especialmente porque... a coisa que eu gosto de fazer, claro que eu gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de fazer um mestre de cerimônias, eu gosto de ser host do meu podcast, eu gosto de fazer várias coisas, eu não tenho uma coisa só. Mas o humor, né, com o TQ era muito bom, porque o humor, ele te ensina você a rir de si mesmo. Então, essas coisas ficam mais leves, sabe? Sim. E, pessoalmente, eu sou uma pessoa que sou um pouco debochada. Entendeu? Eu acho que você era, no grupo, eu acho que era mais engraçado era a sua parte, né? Na verdade, o mais famoso de engraçado era o Marcola. Mas eu fiquei muito tempo também sendo a única mulher. Tem isso já enraizado em você. É uma coisa que eu gosto. Exato, é uma característica natural, minha. Né? Exatamente, é uma característica minha. Então, assim, só que quando eu entrei, eu era uma menina em formação, né? Eu estava começando a minha vida profissional, a minha vida mesmo, né? Então, eu era extremamente disciplinada e tinha algumas coisas, assim, era muito endurecida em relação a algumas condutas, algumas coisas, achava que as coisas tinham que ser de um jeito só, era muito rígida. Então, o teatro também me trouxe essa leveza e fez aflorar isso, que é essa parte bem-humorada, que, na verdade, faz parte também da minha personalidade.
Quanto tempo, como que surgiu o seu projeto da Realiza, da agência Realiza? E eu acredito que a sua intenção, não sei se vocês tinham essa clareza na época, mas deve ser muito ligada à comunicação, né? Eu quero fazer tudo muito ligado à comunicação. Então, eu acredito que você, não sei se é isso, mas a agência te deu uma oportunidade ali de você fazer comunicação em diversas frentes, né, diferentes. Sim. A Realiza, na verdade, surgiu para mim de forma muito fluida, porque como eu trabalhava na rádio, eu tinha acesso às agências, né? Eu entendi, eu comecei a perceber o cenário de Juiz de Fora da produção audiovisual estava florescendo muito. A gente tinha aqui 5 ou 6 agências que eram pilares, que eram agências que detinham os principais clientes de Juiz de Fora da região. E a gente estava num processo, vindo para um processo criativo muito forte. Foi nessa época até que foi criado o Clube de Criação. Eu estava terminando a faculdade. E lá na faculdade eu fiz uma matéria com o Cristiano Rodrigues, que foi um professor querido, é um amigo querido, e a matéria era de produção. E aí eu ficava encantada porque em grandes centros a produção audiovisual ela é muito bem dividida. Então você tem produção de set, produção de figurino, maquiagem, catering, todas as etapas de uma produção, né? Direção de produção, o diretor, todas as etapas de uma produção audiovisual. E aqui a gente não tinha isso nem para fazer, a gente não tinha isso de forma nenhuma. Então, a gente também não tinha condição de colocar todas essas coisas dentro da produção por uma questão de custo e até mesmo dessa coisa do regional. Então, eu vi nisso, como eu já fazia um pouco dessa produção com o TQ, porque a gente viajava, a gente tinha produção de figurino, quando chegava nas cidades ou nos lugares que a gente ia, eu trabalhava muito nessa parte também, na parte de venda. Acabou que essas duas coisas se uniram muito tranquilamente para mim. Só veio empreendedora, já viu uma oportunidade. Exatamente. Né? Então, eu comecei a fazer a produção de vídeo. Um dia eu conheci, numa desses networks da Rádio Cidade, eu conheci o Márcio, que estava começando uma sociedade com o Cristiano, da Go Media, que hoje o Cristiano permanece e virou Go and Grow. E aí eles me chamaram para fazer um comercial do Machado Sobrinho. Eles estavam precisando, e era um comercial enorme. E eu era uma pessoa com bastante energia. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu me desafiei, falei, vou fazer. Chamei uns colegas que eu conhecia, porque eu não fazia só o TQ, eu fazia teatro da academia, fazia grupo da academia. Já era muito envolvida. Fazia muita coisa, e aí, chamei os amigos, chamei um pessoal de figuração, uma maquiadora e pronto, comecei a fazer produção audiovisual. E aí foi uma coisa que fluiu muito bem, porque todas as agências que precisavam, elas me chamavam para fazer a produção ou para fazer somente o casting. E tinha uma demanda grande, né? E tinha uma demanda, exatamente. Então, eu tive um grande professor também na área de produção audiovisual, que foi o Papaulo. Ele tinha uma produtora, ele tem uma produtora que é a Lupa Vídeo, e o Papaulo, tipo assim, juntou fome com a vontade de comer, porque o Papaulo, ele era a produtora de vídeo, ou seja, ele fazia a captação, mas ele não tinha aquela pessoa que fazia a organização do dia, que chamava os atores, que contratava, que organizava, e eu fazia toda essa parte. Fazia toda aquela gestão ali, exatamente, que envolvia, não era simplesmente a captação de áudio. Não era, exatamente. E aí, com o tempo também, eu comecei a fazer algumas coisas de direção, por conta da minha experiência com teatro. Então, eu fazia direção dos atores, até, né, essas coisas irem evoluindo, porque foi tudo muito... Eu sempre também fui uma pessoa que pensava assim, tipo assim, se eu faço isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Se eu faço isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Então, começou assim, se eu faço produção, eu posso fazer casting, né? Que era agrupar pessoas, alocar pessoas em comerciais, em produções de audiovisual. Se eu posso fazer casting, eu posso fazer promotoria. Né? Um dia o Carrefour estava fazendo uma promoção que era o Código Mágico Carrefour, precisava de 30 promotoras para estar em 10 pontos de venda, de manhã, de tarde, de noite. 10 de manhã, 10 de manhã, 10 de noite. Eu comecei e falei, quer saber? Eu vou fazer. Aí arrumei, falei, se eu arrumo 10 pessoas para fazer um comercial, 30 pessoas para fazer um comercial, eu arrumo para fazer a promotoria. Aí, quantos anos isso? Você tinha? 19, 20 anos, porra. Aí fiz isso. Quem tem a ver empreendedor não tem jeito. Né? Acha oportunidade, exato. Você montou um ecossistema ali. Exatamente. Talvez você nem sabia com muita clareza onde você estava querendo chegar, mas você
foi Exato. criando ali o seu caminho, o seu ecossistema no meio de comunicação. E eu também, assim, eu sou ariana, né? Sou movida por desafio, e eu sou uma pessoa que não... Para mim, quem trabalha comigo sabe que, tipo assim, eu não trabalho com problema, eu trabalho com solução. Então, tipo assim, a pessoa fala, não vai dar. Vai dar. Tudo tem solução. Vai arrumar um jeito, entendeu? E hoje eu sou um pouco menos, tinha muita vontade de fazer acontecer, né? Tipo assim, até mesmo eu falava, cara, o quanto mais impossível, mais legal. Você vai ficando mais, com maturidade, você vai ficando mais seletivo. Porque tem coisas que a gente vê que não é pra gente, né? Tipo assim, talvez nem tudo te convém, né? E talvez até tenha solução para resolver. Exato. Mas não faz parte mais do seu projeto ali. Exatamente. Do eu tinha muito isso, né? Tipo assim, uma pessoa que tinha muita vontade, né? Muitos projetos que eu fazia, alguns ganhavam muito dinheiro. Tipo, esse do Código de Mágica Carrefour, uma oportunidade maravilhosa, assim. Eu lembro que eu não tinha nem nota para tirar. Arrumei uma nota de um parceiro. Conseguiu. Se dá nota, faço nota, sim. Fui atrás do parceiro para ele emitir para mim, paguei uma porcentagem para poder pegar o trabalho, uma grana altíssima na época. E aí depois formatei minha empresa, e aí juntou também com a época do MBA, quando eu fiz esse MBA em Marketing e Negócio, então tudo que eu estava estruturando em termos empresariais, eu também estava aprendendo. Você já tinha feito Empretec nessa fase? Não. Eu primeiro fiz esse MBA, aí depois... eu quis fazer o Empretec, que também foi um segundo ponto de virada. Roberto, mas eu falo que essa alma empreendedora, ela não tem faculdade, não tem MBA, não tem Empretec, não tem nada que ensina. Isso já vem, eu acho, um pouco no DNA do ser humano ali. Eu costumo falar, quer vender? Eu compro. Quer comprar, eu vendo. Exatamente, é isso. Quer fazer permuta, eu faço. Eu faço, exatamente. E acho que é isso, entendeu? Você não tem uma visão inflexível, né? E limitada sobre aquilo que está aqui nesse momento, sabe? A pessoa, se não for flexível no mundo empreendedor, esquece. Exato. Não continua, não. Exatamente. Para nos primeiros obstáculos. Né? Senta e chora. Ô, Roberto, como você vê hoje o trabalho do audiovisual na comunicação atual? Que hoje totalmente mudou a tecnologia, as redes sociais, a internet, transformou o mundo digital, né? Uhum. Como você vê hoje o impacto e a importância disso para as empresas, no meio corporativo, para poder... Hoje tem muitos empresários aí, grandes empresários, sendo o próprio influenciador da sua marca, da sua empresa. Eu acho, assim, acho que todas as áreas, mas a comunicação é uma área que você não tem sossego, né, gente? Não tem sossego. Quando a gente Sério. Quando eu comecei a fazer... Você acha que descobriu a fórmula mágica, no dia seguinte mudou. Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Tipo, olha, tem 20 anos, né? Realiza tem 20 anos. Então, vamos dizer, 20 anos atrás, para você gravar, fazer isso aqui que a gente está fazendo, você ia precisar de uma câmera que era desse tamanho aqui. Entendeu? E há um tempo atrás, coisas também muito, muito maiores. Então, assim, primeiro, o centro da produção audiovisual sempre foi muito masculino. Uma coisa que eu vejo muito, de uma perspectiva até feminina, por ser... Mudou mesmo, porque hoje aqui só tem mulher. Carreira solo. Exatamente, entendeu? Por quê? Não só por uma questão dessa coisa prática, né, mesmo, do equipamento, do carregar o equipamento, mas da mudança da tecnologia e também da inserção do entendimento de que a mulher também sabe mexer nisso, tem a sensibilidade para editar, para captar, entendeu? Então, na Realiza, por exemplo, hoje a gente tem 90% dos meus funcionários são mulheres. Entendi. Né? Às vezes por escolha, as mulheres são mais inteligentes. Né? Eu não gosto de falar para não causar polêmica.
Então, assim, primeiro que eu vejo esse eixo, assim, foi uma coisa que eu senti muito, né? Era um ramo extremamente masculino, com uma tecnologia que era muito represada, né? Você tinha que ter um acesso, você tinha que conseguir viajar para os Estados Unidos ou para não sei onde para você poder comprar aquilo, entende? Hoje em dia, não. Né? Essa abertura, essa globalização. A comunicação, vamos falar aí, há 20 anos atrás, ela era... A publicidade, por exemplo, de televisão... Era acessível só para as grandes corporações. Não era uma coisa acessível para pequenas e médias empresas. Tanto que quando eu trabalhava nisso, eu já sabia que meus orçamentos eram caríssimos, gente. Entendeu? Porque o cara que estava investindo em TV, ele estava investindo em TV, ele estava fazendo um investimento altíssimo. Não só de inserção, como também ele não podia entregar qualquer coisa para aparecer lá. Né? E aí, com essa mudança, a gente tem várias coisas. Né? A gente tem um aumento rápido de tecnologia, a gente tem uma disseminação muito, muito forte da captação. Então, hoje você tem um celular, você tem aqui a sua própria câmera, né, onde você pode gravar, você pode editar, você pode colocar trilha, tudo. E isso dá um poder imenso aos influenciadores e, né, as pessoas, aos end users, as pessoas que estão usando ali. E isso deu voz, isso trouxe proximidade. Então, por exemplo, se você tinha um fã e esse cara ele era extremamente distante de você. Hoje ele tá, cara, você vê como é que ele acordou de manhã, se ele quiser. Sim. Entendeu? Então isso tudo... E isso conecta muito, né? Exatamente. As pessoas querem saber o dia a dia do outro. Esse eixo da produção de conteúdo, ele mudou assim, muito rápido. Isso, de uma certa maneira, parece, por exemplo, para produtoras profissionais. Mas então vocês estão ameaçados. Não, porque sempre tem um espaço para quem faz a coisa da forma profissional. Sim. Aliás, tem espaço para todo mundo. Então, você tem que estar sempre você tem que estar sempre no próximo nível. Exatamente, no próximo nível. Porque aí a pessoa que está sempre existe pessoas no nível acima e no abaixo. Então, sempre vai ter alguém precisando do que você oferta. Mas você tem que estar sempre setorizando. Exatamente. Principalmente nessa área de tecnologia, né? Exatamente. Que usa muito tecnologia. E uma coisa que eu alio muito, por exemplo, na Realiza, eu sempre disse isso, eu sempre falava com os funcionários, com as pessoas que trabalhavam com a gente, eu falava assim, nós somos uma produtora de soluções. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu quero que o cliente entrou aqui, eu não quero que ele saia. Eu quero que ele tenha conforto. O que é ter conforto? Sabe? Hoje, por exemplo, nas nossas produções, a gente trabalha bastante com clientes recorrentes que pegam vídeos conosco mensais. O que é esse cara ter conforto? Quais são as principais dores? Então, o cara, às vezes ele tem um medo de falar para a câmera, às vezes ele fala, eu não vou decorar o roteiro, ou eu não sei fazer o roteiro. Tudo isso eu já resolvo para ele. Entendeu? Faz um pacotão. Eu já resolvo para ele, entendeu? Então, tipo assim, eu entendo o que é, por conta da gente ser agência e também ter a produtora, então, tipo, eu já entendo o que ele faz, a gente já produz uma estratégia para ele, já faz um roteiro para ele, esse roteiro já está num TP. Ou seja, o empreendedor que queira se comunicar, queira estar em redes sociais, ele não tem mais desculpa. Não tem mais, entendeu? É só ele meter as caras e fazer. Exatamente, entendeu? Então, você é um exemplo disso, sim, né? De você quis fazer, você gosta, você falou, poxa, eu não sei, falou comigo, né? Gravei 150 vídeos sozinho em casa. Sim. Mas tem que ter profissionais juntos. Sim, né? exato. Cada um na sua praia, né? Então, exatamente. Roberta, o que você enxerga que mais mudou? O que mais transformou do 10, 20 anos atrás até hoje? Eu acho que essa acessibilidade, entendeu? Tipo assim, você conseguir ter acesso a tudo, às informações, aos programas, entende? Tipo assim, você pode não fazer da forma mais profissional do mundo, mas você consegue fazer, sabe assim? Você tem acesso, entre a grande maioria das pessoas o feito e o perfeito, acesso. Sabe? Então, por exemplo, te dar um exemplo. Outro dia eu estava na rua, ontem, eu estava em casa e aí gravei um áudio, que eu faço umas locuções, gravei um áudio, pedi para a Duda fazer uma gravação, uma mixagem desse áudio para mim do que eu gravei com uma trilha. Aí, beleza, ela fez e tal, só que depois, quando eu fui mandar para o cliente, eu percebi que eu tinha perdido um rabicho ali, um finalzinho de um texto. Só que a Duda já estava fora, não sei o quê. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer. Abri o meu DaVinci, que é um programa, gravei o áudio correto, baixei uma trilha, mixei sozinho e fui lá e entreguei para o cliente. Ponto.
Entendeu? Eu sou a melhor pessoa que faz isso de forma mais brilhante do mundo? Não. Mas hoje eu sei fazer, eu consigo hoje tem acesso, recurso. tem ferramentas até gratuitas, né? Exatamente. Só não faz quem não quer, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que o que mudou é o acesso e a diferença é o que você faz com esse acesso. Entende? Sim. Assim como uma pessoa que tinha uma loja de carro, por exemplo, hoje o cliente dela, como quem tem um magazine. Você chega no magazine, você olha um fogão, ele está custando R$2.000. O que você faz? Você vai na internet, pega o modelo e vê se ele custa a mesma coisa. Ponto. É isso que você faz. Então, quem está vendendo o mesmo produto, você está entendendo? Na internet ele está muito mais concorrido. Ele está brigando ali por preço. Exatamente. Aí você pega, mas então quer dizer que os magazines vão acabar? Não, quer dizer que a gente tem ofertas Mas existe diferentes. uma mudança de comportamento do consumidor gigante. Gigante, né? Entendeu? Gigante. Mas, por exemplo, meu pai, que é uma pessoa super antenada, moderna, que tá sempre tentando, né, tá acompanhando. Meu pai, outro dia, queria comprar um negócio, eu dei para ele X opções. Falei, por que você não tem ideia? Ele falou, não quero comprar pela internet. Ele foi na loja, ele conheceu um cara Ainda existe um consumidor. Você tá entendendo? Existe. Eu sou assim, eu gosto de tocar. Ver. Exato. Porque às vezes, por exemplo, tem coisas que você não consegue comprar, né, online. Então eu acho que é isso. Assim, acho que o principal que mudou foi esse acesso, né, de você conseguir ter, enxergar, pesquisar. Sim. Eu falo sempre que com a internet, com as redes sociais hoje, a pessoa que não prospera é porque não quer. Porque qualquer coisa que você comprar e vender, você tem um canal aberto ali de venda, dá para fazer o seu negócio nos fundos de casa. Então, assim, como a tecnologia, as redes sociais ampliaram esse horizonte. Então, novos tempos, né? Sim. Concorrência cada vez mais forte, um mercado muito mais competitivo. Sim. Mas em contrapartida, todo mundo tem acesso, basta querer, né? Como uma produção de vídeo, uma produção de um podcast, uma produção de um evento que antes era coisa só de grandes empresas, grandes corporações. Um próprio CRM, uma tecnologia que o CRM antigamente era coisa de Mercedes-Benz, só de marcas gigantescas. E hoje você tem CRM aí de R$59 por mês, através com tecnologia. Então, facilitou muito o mercado, né? Sim. Roberta, como você enxerga... Desculpa, senão já falamos disso. De quê? Como você enxerga as transformações da comunicação? não fiz essa pergunta, mas já falamos. Vou pular essa. Daquela vez você falou sobre a telefonia, sobre o negócio de ter quebrado. Você falou de... A gente falou disso, a gente falou uma outra coisa. Pode falar disso? Pode falar de... Pode. CPF forte? Pode. E você falou também do meu podcast. Então, do podcast tem a pergunta aqui. Não foi no meio do caminho, né? Você abriu loja de telefonia no meio do... Já tinha a Realiza, né? Era tudo Realiza. Aí a loja que foi uma coisa... eu tinha as operações e depois eu abri a loja. Roberta, conta um pouco pra gente. Você já me contou aqui nos bastidores que você, no meio da sua trajetória com a agência Realiza, você chegou a empreender também no mercado de telefonia, com lojas de venda de chip, venda de plano de telefone, né? E você... a sua experiência foi ruim, você teve ali um momento de grandes desafios, de grandes provações ali no mundo empreendedor. Como que você... Conta um pouco disso pra gente e como que você conseguiu superar... porque a vida do empreendedor tentativa, erro e acerto. E tem muito empreendedor que, às vezes, ele nas primeiras tentativas
e dá errado, ele acha que é fim do jogo para ele, ele volta a trabalhar de CLT ou procura outro caminho a não ser empreender. Como que você conseguiu superar esse momento aí que você teve essas frustrações aí, esses fracassos no meio da sua trajetória empreendedora? Conta um pouco pra gente. Bom, então, a telefonia, ela eu acho que assim, eu não chamo de fracasso, primeiro porque eu assisti o seu podcast com o Cristiano e ele me disse que o fracasso não existe. O fracasso ele é mais um degrauzinho para você chegar onde você quer. Mas assim, eu acho que foi um momento de muito aprendizado, né? E um momento de uma coisa desafiadora, assim, de todos os desafios, eu acho que o desafio é esse mesmo, assim, de você conseguir ser resiliente, sabe? Esse foi o principal desafio. Então, assim, eu estava trabalhando como eu te falei, né? Eu era assim, faço casting, faço promotoria. Faço promotoria de shopping. Beleza, faço. Faço promotoria de venda? Faço. Então, num desses momentos, apareceu para mim uma oportunidade de promotoria de venda, que eram promotores, começou bonitinho, simples, 10 promotores para Vivo. Faz 10 promotores para Vivo, eles vão fazer um PAP, vão vender chip, vão fazer não sei o quê. Beleza. Faz 20. Você abraçava tudo, né? Mas eu gostava muito. Faz Sim. 20? Faço. Faz para Claro? Faço. De repente, o que aconteceu? Eu estava... Em 2 anos, eu saí de um escopo em que eu estava a Realize era num apartamento ali na Rio Branco, onde eu ocupava só a primeira sala. Eu saí desse lugar para uma casa de 300 metros quadrados, onde eu tinha 200 funcionários. Entendeu? Isso assim... Em 1 ano e meio, isso aconteceu. E aí, para mim, nesse momento, ele era maravilhoso, mas eu pensava, eu sofria porque, tipo assim, eu preciso entregar, as coisas têm que acontecer e tal. Mas era um ganho muito grande também, sabe? De experiência, de dinheiro. E eu conseguia realizar os meus sonhos com a Realiza também, com as coisas que eu gostava. Isso também era Realiza, mas era um braço. E aí, essa coisa foi crescendo. Então, tipo, eu atendi as 4 operadoras, depois eu peguei a Claro Varejo, a gente era agência Minas da Claro Varejo, depois eu peguei Claro Corporativo, depois eu peguei TIM Corporativo, depois peguei uma operação da Oi, depois abri uma loja. Entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Aí eu falei, acho que estou um pouco cansada. Se fosse hoje, você ia ser diagnosticada com TDAH. Exato. TDAH empresarial, né? Mas isso é a veia empreendedora, exato, você pega as oportunidades. E aí, tipo assim, isso tudo foi muito maravilhoso até um dado momento. Só que existem, né? A gente não tem... É igual o tempo, né? Você saiu na rua, arrumou uma chuva... Aconteceu. Então, assim, não foram coisas que dependeram só de mim, porque a gente tinha uma performance muito grande. Eu lembro que, assim, que quando eu peguei a loja, eu senti pela primeira vez, eu falei assim, gente, acho que eu fiz uma coisa errada. E aí era, tipo, meio... Sabe? Eu lembro dos meus anjos da guarda falando, não! E por que você não escutou? Porque eu era doida, coração? Megalomaníaca. Entendeu? Porque eu era vaidosa pra caramba. Porque o CPF ainda estava fraco. Porque eu achava que eu tinha um toque de Midas. Porque eu achava que, não, eu vou colocar a mão, vai acontecer. Nada dá errado. Nada dá errado pra mim. Eu tinha crença total nisso. É o ser humano antes dos 30. Ele acha que tem superpoderes. Exato. Sério, eu achava que eu tinha superpoder, de verdade. De verdade mesmo. Entendeu? Eu também, até que eu comecei a passar reto nas curvas, tudo. Exato. Eu achava que eu podia viajar a 180 km por hora. Exato. Aí eu achava e viajei um tempão a 180, até que eu comecei a passar reto e bater cair no buraco, bater na cerca. Aí um dia eu parei de dormir, sabe? Quando você para de dormir, eu parei de dormir. Eu falei, acho que tem uma coisa errada. Entendeu? Mas... E aí, assim, como você... Por que você acha que deu errado? Eu acho que deu errado porque eu perdi a minha capacidade de avaliar a hora de parar. Entendeu? Porque é isso, você está dentro de um ecossistema ali, as coisas estão acontecendo, você está ganhando dinheiro, e você fica Isso para mim foi o maior aprendizado. Sabe aquela expressão, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro? Era isso que acontecia. Eu trabalhava
18 horas por dia, todos os dias. Você não conseguia, às Você vezes, tá entendendo? Eu não olhar mais para o estratégico da empresa. Eu tava ali, ó. Você estava eu só muito tava na lá, operação. Né? Sabe, eu não tava na operação em si, mas eu tava, porra, eu tinha 50 coisas acontecendo. Ainda tinha coisa da Realiza, ainda tinha ação em 17 cidades, ainda tinha... Você tá entendendo? Eu não tinha tempo. E aí, como eu te falei, eu acho que teve essa coisa do ego, de tipo assim, de você ser ludibriado. Não, você consegue. Não, fica tranquila. Não vai dar tudo certo. E aí você começa a viver num automático que é... Eu começo no dia 1º, eu luto igual uma louca até o dia 30, eu consigo bater a meta, e no dia 1º acaba. Começa tudo de novo. Isso é uma coisa extremamente cansativa. E aí eu perdi o time. Por exemplo, esse lance dessa loja. Eu tinha que ter olhado com clareza, eu tinha que ter olhado com... Sabe, eu tinha que ter dissecado isso e falado, acabou, gente, eu não vou continuar, acabou, fim. Eu vou estancar isso aqui. Eu sempre falo que o empreendedor, o ser humano, de uma maneira geral, ele tem que saber sempre a hora de entrar e a hora de sair. Principalmente a hora de sair. Se você errar o time, tanto de começar quanto de terminar, você pode pagar um preço muito alto, mas isso é muito comum. Porque você tinha 20 e poucos anos de idade. Então, isso é erro de que empreendedor que nunca erra. Não existe. Exato. Mas dá para errar menos. Dá para você buscar tomar a decisão até de abrir um negócio. Peraí, eu tenho capacidade para poder tocar esse negócio, fazer a gestão desse negócio. Só que o empreendedor no início, igual você estava no seu início de carreira ainda, 20 e poucos anos de idade... Cara, você não pensa nada. Já estava mais para os 30 já. Já tá mais... mas é muito jovem, é muita potência que o empreendedor tem. Eu acho que a principal potência que eu tinha era essa potência dessa energia de fazer, sabe? Sim. E depois, com as outras operações, elas foram passando por nuances. Uma das operadoras quebrou, que foi a Oi, entrou em recuperação. Eu lembro que tipo, eles atrasaram um pagamento para a gente altíssimo de, sei lá, quanto tempo, mais de 60 dias. Você tá entendendo? Aí você, de repente, você tinha que estar segurando uma coisa que é pequena. De repente, já é um negócio enorme. Então, acho que teve isso. De não conseguir perceber esse momento, e acho que tem as nuances da coisa mesmo, do jogo que está ali acontecendo. E aí eu aprendi muito com isso, principalmente que a gente aprende que para crescer rápido também dá um puta de um trabalho, porque você precisa fazer assim, e você fazer isso aqui com qualidade, você tem que ter muita agilidade, muita... sabe? E se capacitar, né? Se capacitar, entendeu? Fazer curso, entender. Eu falava que era RH na veia. Eu tinha cada coisa que acontecia. Eu falava, gente, cada dia acontece um negócio que não tem rotina. Só que aí chegou um momento em que eu perdi o prazer do negócio. O prazer mesmo. Sabe, assim, que eu já falava assim, eu já não queria mais... Aquilo ali já não me trazia nada. Era quase que o dinheiro pelo dinheiro. Sim. Entendeu? E aí eu falei, acho que agora eu preciso ceder e preciso... tocar o meu projeto de vida mesmo, que é a parte de comunicação. Exato, entendeu? Porque por mais que eu pudesse empregar a comunicação dentro da telefonia, tinha um limite. E aquele limite, para mim, foi... eu consegui detectar. Sim. Mas muitas experiências. Sim. Ficou mais cascuda. Exato. Ainda faço, pontualmente eu faço. Depois disso eu não fiz mais as operações imensas, enormes, mas eu faço ainda operações para supermercado, ou faço para as próprias operadoras, operações mais controladas, sabe? Essas operações, eram muitas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Depois eu fui escolhendo, e aí veio a pandemia. A pandemia foi um fator um divisor de águas muito forte, porque a gente não tinha mais como ter essa operação na rua, né? A minha operação era muito, muito de contato. Sim. E aí a coisa acabou se delineando por si só, assim, além das decisões que eu tive que tomar, acabou, esse fechamento se deu também de forma muito natural. Eu acho que isso é uma característica também do meu caminho. Acho que as coisas, elas começam e as coisas vão fluindo, sabe? Sim. E houve um fechamento, foi bom. Sim. Experiências. Vivências e experiências. Isso é a vida real, né? Com certeza. É a vida do papo de quem faz. Exatamente, o papo de quem faz. Roberto, se você pudesse dar um conselho para quem está começando na área de comunicação e quer fazer realmente acontecer, qual seria?
Olha, o meu conselho... Apesar de você ser teimosa, né? Eu já falei com você, você tem que fazer... Ele já me falou o que eu tenho que fazer. De humor. Você é muito boa nisso. Pelo menos de vez em quando solta um pouquinho lá pra gente. Exato, Eu acho que eu tenho que seguir o seu conselho. Cara, eu acho que eu acho que meu conselho é de se ouvir um pouco, né? De primeiro assim, se ouvir, entender o que te move. Acho que ser resiliente é muito importante, né? Sabe? É isso que a gente está falando aqui. Para chegar num caminho, não tem nada que você não vai ter uns desafios. Exatamente, entendeu? E não se levar tão a sério, né? Exato, não se levar tão a sério e acho que tá atento, sabe? É muito importante a gente conseguir fazer isso aqui, ó, olhar de fora e conseguir prever. Sim. Eu acho que a principal diferença de quem faz, prospera e dá certo é conseguir enxergar para onde que isso aqui vai, sabe? E ajustando no meio do caminho. Exatamente, entendeu? E enxergar e ouvir, né? Porque o seu cliente fala o tempo todo, o mercado fala o tempo todo, o mercado valida se ele gosta, se ele não gosta. As pessoas dizem com atitudes, o tempo inteiro. Com tudo. Sim. Então, eu acho que são essas 3 coisinhas aqui que fazem diferença. Boa. Roberta, a gente ficaria aqui, eu acho que mais umas boas horas. Com certeza. Falando, mas a gente está chegando aqui ao fim. Quero te agradecer por mais essa oportunidade de bater um papo contigo, de passar um pouco do seu conhecimento, da sua vivência aí para os nossos espectadores. Muito obrigado. Eu que te agradeço o convite e desejo que o Papo de Quem Faz tenha vida longa. O Papo de Quem Faz Roberta é esse título aí, ó, faz e faz mesmo, né? Roberta, junto com a agência Realiza, elas realizam aí todo tipo de produção de evento, exato, podcast, marketing, visual, publicidade. Isso. Você vê a Roberta aí atuando na comunicação em várias frentes, né? É isso aí. Para 2026 vou seguir o conselho de Éder e vou voltar com o meu quadro. Eu tenho um quadro de humor que era o Manual da Vida Adulta. Vou voltar com ele. Não pode deixar esse talento... Não posso. Guardado, não. Tem que mostrar para o mundo, né? É isso aí. Éder, obrigado, tá, Roberta? Valeu demais. Valeu. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Papo de Quem Faz. Muito obrigado mais uma vez e aproveita, segue a gente nas redes sociais, no nosso Spotify, YouTube e o nosso Instagram, Papo de Quem Faz. Um abraço e até a próxima.